Sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Agora a Polícia Federal chega com o pé na porta, mais uma vez, parlamentares, pelo menos assessores de parlamentares, o Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante, por suposto desvio de cota parlamentar. Pessoal, nós já vimos este filme acontecer, mas nos gabinetes de Carlos Jordi, também do Ramagem, enfim, mais uma vez a Polícia Federal trabalhando aí, mas agora desta vez não é a mando do relator dos atos do dia 8 de janeiro e sim de Flávio Dino. Gostaria que você entendesse este assunto aqui, porque nós fazemos um jornalismo sério, de credibilidade, sempre com fontes na tela, porque o nosso compromisso é trazer a verdade. Fortaleça o nosso vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho para ser notificado com todas as notificações. E deixe também, ao decorrer da notícia, o seu comentário sobre o assunto. Vamos lá? Há poucos dias nós vimos a Polícia Federal citar o Marcel Van Hatten e também o Cabo Gilberto. Mas nós vimos também o presidente da Câmara dos Deputados sair em defesa deles, de ambos os parlamentares. Também vimos lá no passado que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, eles não se manifestaram. Quando o presidente da Câmara dos Deputados não se manifestou contra o líder da oposição na casa do deputado Carlos Jordi, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também ficou calado, permaneceu em silêncio sobre o caso. O que aconteceu? Carlos Jordi, ele foi alvo de buscas e apreensões no contexto da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal a pedido do ministro, na época, Alexandre de Moraes, do STF. A ação visava investigar pessoas que planejavam, financiaram e incitaram os protestos de 8 de janeiro. Em entrevista exclusiva, o líder da oposição afirmou que o presidente da Câmara ligou para ele, demonstrando incômodo com a situação. De acordo com Jordi, o presidente da Câmara avisou que pediria acesso aos autos do processo. Pois bem, o congressista lamentou a falta de postura por parte do legislativo na época. E também, não somente isso, sobre ele ter sido alvo aí de buscas e apreensão, uma coisa autoritária. Ele se revoltou, autoritária, sem fundamento. Jordi se revolta com a busca e apreensão pela Polícia Federal. Mas desta vez, pessoal, não foi no gabinete dele, porque Flávio Dino, todos os 6 mandados que foram cumpridos, estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro, em Tocantins e no Distrito Federal. Os nomes dos assessores, alvos dos mandatos, não foram divulgados. Segundo agentes da Polícia Federal, os empresários teriam estabelecido um acordo ilícito para desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares. Para isso, teriam usado contratos falsos com locadoras de veículos, neste caso. Os indícios, segundo apurou a fonte, que é a Globo News, inclui transferências sem justificativa aparente e o chamado smurfing, aquela prática de dividir uma transferência de dinheiro irregular em pequenos depósitos sucessivos para que a transição não apareça no radar dos órgãos fiscalizados. O que aconteceu? Flávio Dino, ele decidiu, a operação intitulada Rent a Car foi autorizada pelo ministro do STF, Flávio Dino. O magistrado negou o pedido de buscas contra os próprios parlamentares, sabendo de todas as inconsistências, como, por exemplo, ele mandou uma ação para a Polícia Federal para que fizesse aí o indiciamento, para que pedisse para que Marcel Van Hatten fosse até a Polícia Federal dar depoimento sobre a sua fala na tribuna, tirando o direito da imunidade parlamentar. Certamente ele não quis passar por esses mesmos assuntos, por esses mesmos debates. Ele sabe, se caso não for provado nada e ele mandar fazer buscas e apreensões nos gabinetes e casa dos deputados, o Jordi e o Sóstenes, ele terá complicações.
A Procuradoria-Geral da República também se manifestou contra aí a Polícia Federal ir fazer buscas e apreensões nos locais onde Jordi mora, no seu gabinete, enfim. O que disseram os deputados? Por telefone, Sóstenes Cavalcante afirmou ao G1 que ficou sabendo dos mandados pela imprensa e que seus advogados aguardavam para acessar o processo. O parlamentar disse que conversou por telefone com Carlos Jordi e que ambos têm contrato com a mesma locadora de veículos, que, segundo o próprio Sóstenes, atende seu gabinete desde o primeiro mandato em 2015 a 2018. Ainda por telefone, Sóstenes disse que não tem nada a temer e que vai esclarecer o que tem que ser esclarecido. Mas o que chamou a atenção, né, pessoal, foi sobre a ação e decisão aí do Flávio Dino, que negou que a Polícia Federal fizesse buscas e apreensão lá nos gabinetes ou nos endereços ligados aos parlamentares, ao Carlos Jordi e ao Sóstenes Cavalcante. Porque se os assessores são assessores deles, que são alvos dos mandados, não foram divulgados, mas ao todo são 6, são cumpridos no Rio de Janeiro e em Tocantins. Por que eles não fizeram isso? Porque Flávio Dino já está bem atento sobre isso, porque ele sabe que no caso do Marcel Van Hatten, voltando aqui novamente a esse assunto, ele agiu pelo que tudo que nós estamos vendo, pela imunidade parlamentar, ele agiu contra. Então, Carlos Jordi e o Sóstenes Cavalcante, ele possui a imunidade parlamentar. E sabe, se algo for feito e não provado, pode haver muitas consequências, e consequências graves, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já deixou bem claro com respeito ao caso dos deputados Marcel Van Hatten e o cabo Gilberto, que ele não vai permitir que os deputados e que os congressistas, a imunidade deles sejam violadas, sejam deixadas de lado e eles sejam tratados como pessoas normais, sendo que eles são a voz do povo. Eles foram colocados no poder, como no poder legislativo, no Congresso Nacional, para trabalhar. Os congressistas é a voz do povo brasileiro. E sem voz, como que o país pode avançar? Como que pode existir lados que podem, por exemplo, nós temos lados, tem esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda. Cada um tem uma visão sobre um assunto e precisa sempre ser debatida. E sem poder debater um assunto, e sem poder esclarecer assuntos que na visão de parlamentares está violando aí a Constituição, violando os direitos constitucionais de um cidadão, como que nós vamos viver? Então eu peço que você deixe também o seu comentário, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.